Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria também cumprimentá-lo, agradecer a sua presença este ano. É a primeira vez este ano aqui na Comissão. Eu creio que o senhor, nos últimos dias, particularmente nos últimos dias, tem demonstrado à sociedade e à sociedade a sua enorme capacidade para superar todos os objetivos, previsões e metas que pré-define. E, portanto, há que sublinhar essa sua capacidade política, que é do seu Governo e do memorando da Troika, de, através do processo de ajustamento orçamental, rebentar com todos os objetivos, previsões e metas definidos. Vamos buscar apenas 2 ou 3 exemplos para elucidar esta minha ideia. Primeiro, por exemplo, os números da recessão. Os números da recessão em 2012, 3,2% negativos, estourou completamente com a previsão que era sua e do seu Governo e da Troika de 3%. Portanto, conseguiu superar-se de facto. Ou seja, a recessão é ainda pior do que aquela que o senhor tinha previsto. Ultrapassou-se a si próprio. 7% pior, veja lá. Está em linha, dizem aqui os homens e as mulheres da maioria parlamentar que o apoia. Os números de desemprego, outro exemplo de superação das suas previsões. 16,9% de desemprego no último trimestre de 2012. Estourou completamente com a previsão inicial que era, para 2012, que era de 14,5%, conforme se deve recordar, e até estourou com a previsão final, revista e corrigida em outubro, que era de 15,5% para o ano 2012. Portanto, o senhor conseguiu, mais uma vez, fazer aquilo que nos habituou a todos neste país, que é superar todas as previsões e déficits. E conseguiu mesmo superar aquilo que é com a previsão do desemprego para o ano 2013, para o ano em que está, em 2013, que é, como se recorda também, de 16,4%, que já fica aquém. Portanto, o senhor conseguiu mais umas dezenas de milhares de desempregados do que aquilo que tinha previsto inicialmente. Eu não sei se lhe devo dar os parabéns, porque admito ainda que não tivesse sido esse o seu objetivo de facto. Se nós aliarmos isto aos números das exportações, ao facto de nos últimos 2 meses de 2012 as exportações terem caído comparativamente com 2011, se aliarmos ao facto de hoje ser visível a diminuição da procura externa, quer na Europa, quer na zona euro, que entrou em recessão, quer fora da zona euro extracomunitária, portanto, nós temos um quadro em que, seguramente, pela experiência que nos tem habituado o Sr. Ministro das Finanças, vai conseguir superar-se, isto é, vai rebentar seguramente com todas as suas previsões para 2013. E portanto, vai superar seguramente o nível do falhanço orçamental de 2012. Por este caminho, só pode ser este o desenlace final. Superação dos objetivos. Isto, naturalmente, leva-me à constatação de 3 curiosidades apenas. A primeira curiosidade é quando é que vai, de facto, rever em alta ou em baixa as suas próprias previsões, antes ou depois da Troika o visitar um dia destes. Vai rever as previsões de desemprego, do PIB, das exportações, de tudo. Nós sabemos que o Primeiro-Ministro ontem já se disponibilizou para essa revisão. Quando é que vai acontecer, antes ou depois? E depois uma outra curiosidade. Será que este ano o primeiro orçamento retificativo para 2013 virá antes ou depois de maio de 2013? Eu ainda não tenho a certeza, mas é uma curiosidade que me resta. E, finalmente, uma última curiosidade que tem muito a ver com esta alteração de previsões e superação de objetivos e que tem a ver com os famosíssimos cortes de 4 mil milhões de euros que, pelos vistos, o senhor também se superou. Inicialmente era para ser feitos em 2 anos, 2013 e 2014, e pelos vistos agora acha que já devem ser feitos em 3 anos, 2013, 14 e 15. E, portanto, eu gostava de lançar esta curiosidade. Será que o Sr. Ministro cedeu à tese do Partido Socialista que considera os cortes nas funções sociais do Estado bons se forem feitos em 3 anos e maus se forem feitos em 2 anos?
Deixando estas curiosidades, eu diria que, ouvindo, e uma vez que não tenho ainda, mas terei certamente, a sua exposição inicial, eu consegui enumerar aqui 6 razões, se calhar foram mais, para o processo de recapitalização dos bancos. Eu julgo que, embora tendo abordando algumas delas, eu julgo que ficou aquém daquelas que são, na minha opinião, as 2 razões essenciais da recapitalização. Primeira, os bancos, ou alguns bancos, não se prepararam atempadamente para as anunciadas e não inesperadas, como disse o Sr. Deputado Michel Zoifan, às anunciadas e não inesperadas subidas de rácios, que estavam na calha desde 2007, 2008. Tiveram 5 anos para o fazer, ou 4, não o fizeram. Segunda razão, administrações de bancos, de alguns bancos, que foram imprudentes, irresponsáveis, ultrapassando rácios aconselháveis de rácios de transformação, aumentando o crédito, enfim, e a alavancagem a níveis insustentados, e que, portanto, depois não tiveram ou não têm estruturas acionistas que mostraram na prática que eram incapazes de dotar financeiramente as suas empresas. Embora tenham sido ávidos na busca de lucros e dividendos, já não tinham capacidade para responder a estas necessidades. E são estas 2 razões que levaram ao processo de recapitalização, Sr. Ministro. Não é um caso português, disse o Sr. Ministro, e tem razão, não é. Porque estas características, infelizmente ou felizmente, não são apenas de imprudência e responsabilidade de gestão, não é apenas dos bancos portugueses. Mas também disse que se metade precisou, outra metade não precisou. O que mostra a evidência que houve bancos que geriram mal, irresponsavelmente, e houve bancos que não geriram mal, agiram responsavelmente e não precisaram do processo de recapitalização. A maior evidência de que aquilo que temos dito, que este processo de recapitalização é uma consequência de uma estrutura acionista ávida e de gestão irresponsável, é o facto de alguns terem precisado e outros não terem precisado. Vou-lhe fazer colocar 2 questões nesta primeira ronda sobre recapitalização. A primeira é: os processos de recapitalização estão associados à promoção do desemprego. Os processos e os planos de reestruturação que acompanham a entrada de dinheiros públicos estão associados a despedimentos, rescisões amigáveis, reformas antecipadas, o que queira chamar-lhe. E, portanto, estamos perante uma operação que impõe para a entrada de dinheiros públicos na banca a obrigação de promover, direta ou indiretamente, despedimentos. Chamemos-lhe cruamente. E, portanto, não digamos que há inevitabilidades, que estamos surpreendidos com a taxa de desemprego, etc, etc. Porquê, Sr. Ministro? Porquê é que o senhor associa o dinheiro público ao financiamento do despedimento? Segunda questão. Processos de recapitalização, quem manda no Ministério das Finanças? É o senhor que manda no Ministério das Finanças ou os funcionários da Autoridade de Concorrência da Comissão Europeia? Com que direito é que o senhor aceita que um burocrata de Bruxelas venha aqui dizer que o BANIF tem que se restringir a uma atividade bancária nas regiões autónomas? Com que direito é que o senhor aceita que um burocrata de Bruxelas venha aqui dizer que o BCP deve vender as sucursais na Polónia? Ou que a Caixa Geral de Depósitos deve vender a atividade bancária em Espanha? Para quê, Sr. Ministro? Para que o Deutsche Bank ocupe o espaço e fique com os clientes polacos do BCP? Ou na Polónia? Ou para que fique com a atividade bancária da Caixa e com os clientes espanhóis que a Caixa tem, em detrimento, por exemplo, do Santander ou do Banco Bilbao Biscaia? Em nome de que concorrência
é que o senhor aceita que o processo de recapitalização possa assumir estes aspectos absolutamente inaceitáveis de ingerência em aspectos de gestão que o senhor não deveria permitir.